é difícil mesmo, que a gente tem que ter esse cuidado. E os adultos, será que são suscetíveis? Adulto não, imagina, adulto não é suscetível. Então, aqui eu trouxe 2 casos bem emblemáticos aqui. Esse é um atleta australiano, né, que era o principal rival do Cielo nas Olimpíadas, né? Ele e mais 4 companheiros de natação, eram 2 moças, e até o treinador tiveram coqueluche, tiveram que se afastar, não pôde competir. Imagina isso para um atleta também, né? Então, isso na medicina esportiva também é um caos, né? A coqueluche. Aqui também, mas quem é mais velho não tem problema, não existe mais coqueluche. A gente ouve esses médicos, colegas, mas não existe, a coqueluche já acabou. Não acabou, esse aqui até foi publicado no New England, em 2012. Imagina publicar um caso de coqueluche de um adulto, né? Mas é porque eles não acreditavam que pudesse ter uma pessoa de 64 anos com coqueluche. Mas teve. Né? Lá, um inglês lá teve um coqueluche, ele tinha crise de asma. Não, isso é asma, que piorou, fizeram cultura, tinha guincho, viram guincho um dia, iniciaram a azitromicina, né? 5 dias depois já estava bem melhor, já não estava mais transmitindo, né? Porque 5 dias de azitromicina a gente já pode liberar, porque já não está mais, né, transmitindo. Então, a gente tem essa formulação, tem 3 formas de formulação da vacina para adolescentes e adultos, né? 2 da GSK e uma da Sanofi Pasteur. Tem 2 que são combinadas com a vacinação da polio inativada. Essa formulação aqui também é importante para quem vai viajar para a Índia, enfim, ela tem essa formulação para países, outros que tenham polio, né? Não é só a Índia, agora também o Irã, o Iraque também está tendo problema, né? E tem a formulação só exclusiva, né, só da difteria, tétano e a coqueluche celular. Né? Uma vacina bem tolerada, bem tranquila, pouco reatogênica, a gente vai ter mais dor local mesmo, né? E a gente pode estar fazendo intramuscular, bem tranquila. Só uma pincelada aqui na hepatite A, também para a gente ter um alerta, né? Hepatite A também, isso aqui é doença de país subdesenvolvido. É verdade, é mesmo, mas a gente tem que pensar que, porque no Brasil, felizmente, está melhorando, principalmente a região sul, e principalmente nós aqui em Curitiba, a questão do nível de anticorpo do vírus hepatite A ele é muito baixo, a gente não se expõe mais como se expunha anteriormente. Então, a nossa situação epidemiológica, felizmente, está indo para a intermediária, a gente está ficando quase um nível, né, de país de primeiro mundo. Então, a gente estima que 30% a 40% dos adultos brasileiros são suscetíveis à hepatite A. Né? E, recentemente, a doutora Eliane Maluf, até, que já esteve aqui outra ocasião, ela fez um trabalho muito bem desenhado com relação à soroprevalência do vírus de hepatite A em crianças, em escolares da rede pública de 1 a 15 anos. E mostrou uma soroprevalência só de 20%, ou seja, 80% de suscetíveis. Porque a vacina não está ainda no calendário público, é uma meta do governo, do PNI, de colocar. Ou seja, a hepatite A na vida adulta ela é muito mais agressiva, né? A gente sabe que é bem... E tem vacina. Então, assim, tem coisas que não dá para a gente pensar, não vou fazer, né? Mas, enfim, é um alerta aqui para a gente também pensar sobre isso. É uma vacina inativada, uma eficácia muito boa, com baixa reatogenicidade. Após a primeira dose, você já atinge 94% a 100% de nível de anticorpo, né? Aqui, 90% dos vacinados tem uma soroconversão em 15 dias após a primeira dose. Então, é uma vacina que a Argentina colocou no calendário dela com uma dose só. É discutível, não, uma dose só não é o ideal. Sim, o ideal são 2, mas eles conseguiram colocar uma, eles são melhor que nós, eles estão fazendo o trabalho. Né? Israel também fez isso, né? Colocou uma dose só. E, para quem quiser fazer 2, faz, mas tem essa ação, né, de uma proteção já importante. E as vacinas também são intercambiáveis, é uma vacina boa de trabalhar. Se está faltando de uma marca, a gente pode usar da outra, né? Então, é bem tranquilo da gente trabalhar também. Tem 3 produtos no mercado atualmente, né? Da Sanofi, da GSK e da Merck. Eu coloco porque esses nomes de vacina às vezes dão uma confusão, né? Tem bastante nome aí. E, para concluir aqui, para terminar, falando da vacinação da gestante, que ainda é um tabu, né? Uma coisa também bem importante, que a gente que trabalha na sociedade de imunizações, a gente percebe que tem muita hesitação na hora de indicar alguma coisa, dúvida mesmo, né? Então, existem conceitos ainda equivocados de segurança e benefício dessas vacinas. Para os adultos, o auge desse equívoco é durante a gestação, né? A gente sabe que tem muitas dúvidas ali, isso que eu comentei anteriormente, indicações médicas hesitantes, até nós, às vezes, com aquele cuidado que a gente tem com a gestante, acaba, às vezes, né, hesitando na hora de recomendar.
e também de outros profissionais de saúde. Às vezes até se fosse você, eu não fazia, porque você está grávida. Então, e para a grávida, o que você falou vira lei. Porque elas estão tão assim, preocupadas com a sua saúde, é o momento que a mulher está mais preocupada com a sua saúde é durante a gravidez. É o momento que ela pensa em tudo que ela fez na vida. Será que eu tinha tomado vacina antes? Ela fica se cobrando, é uma coisa. Então, é isso que acontece. E a gente vê ainda que algumas vacinas, por exemplo, como a influenza nos Estados Unidos, a taxa de adesão é baixa, 40%. Mas até que nós, aqui no Brasil, nisso a gente está melhor que eles. A gente teve, o ano passado, aqui 80% de adesão para a influenza na campanha de 2013. Que bom, a gente está isso a gente está bem, está indo no caminho certo. Né? Então, a gente tem que ter um racional, né, que várias vacinas de rotina são seguras e recomendadas, inclusive, na gestação. Inclusive, a pertussis, né, já vou me adiantar, era para ter iniciado no segundo semestre de 2013, pelo governo, para todas as gestantes, só que não houve o quantitativo para fornecer para o Brasil e também a estrutura, isso é outra questão. Nós trabalhamos com vacina, a estrutura de rede de frio para conservar essas vacinas. Então, eles estão revendo toda essa questão. Tem alguns estados que têm mais, outros que têm menos, né? Então, a gente vai ter essa vacina em breve, já de rotina para gestante. Então, isso é uma coisa bem importante para falar para vocês. Algumas vacinas não são recomendadas, mas elas podem ser, conforme a situação epidemiológica, ser oferecida para a gestante, né? E o risco teórico de transmissão de infecções à gestante ou ao feto das vacinas de vírus vivo não deve restringir essa indicação. Né? Quando é uma situação como, por exemplo, a febre amarela, alguma situação que você tem que pensar, lógico, não é o ideal você fazer nessa época, mas se for preciso, né, alguma situação você deve fazer, um surto de meningococcemia, por exemplo, que a gente teve também aqui em Curitiba, né, tinha gestante exposta, e ela recebeu, principalmente no último trimestre, a gente fica bem mais tranquilo de fazer a vacina. No primeiro trimestre, a gente tem mais receio mesmo, então, do final do segundo e o terceiro trimestre, a gente fica bem mais tranquilo de fazer, né, as vacinas. Exceto da gripe, da influenza, que a gente pode fazer em qualquer período da gestação, isso já está bem comprovado que não há riscos. Tá? E a vacinação inadvertida, né, não deve ser considerada uma indicação para se suspender a gestação. Também isso é uma coisa bem importante para a gente não, né, precipitar alguma situação. Então, as vacinas que já têm de rotina para a gestante são a toxoide tetânico e diftérico, ou a tríplice acelular bacteriana, a influenza e a hepatite B. São vacinas bem tranquilas e a gente vai falar aqui da celular, né? Pelo calendário americano, as vacinas indicadas, hepatite A e B, eles já colocam para a gestante, não só a B. Influenza, as vacinas a serem consideradas e a DTPA, né, entre 27 e 36 semanas de gestação, considerar conforme o risco dessa gestante meningocócica e pneumocócica, e vacinas que não são recomendadas, lá tem uma influenza atenuada nasal, né, que a gente não tem aqui essa formulação, que daí é vírus vivo, né, daí eles não recomendam, a tríplice viral, a varicela e o HPV. Agora também a gente percebe que vem gestantes querendo fazer HPV, a gente não tem estudo mostrando se tem segurança ou não, então a gente não deve estar fazendo, né, de rotina. No calendário da SBIM também tem praticamente a mesma recomendação, tá? Estou terminando aqui já. Então, a vacinação da gestante, como tem muita a força de trabalho do sexo feminino é muito grande, né? Acho que vocês devem se deparar com essas situações. Então, apesar das barreiras de vacinação da gestante, o período gestacional representa um momento privilegiado para reforçar os cuidados com a imunização. Então, a gestação motiva a mulher a se engajar no seu autocuidado com a saúde. Então, uma atitude proativa, né, informando da segurança das vacinas, vai ter um impacto para reduzir esse tabu, né, dessas vacinas para a gestante. Bom, gente, então era isso, né? Eu falei meio rápido, mas já me alonguei. Fico à disposição depois, né, para perguntas. Acho que é isso. Obrigada. Gostaria de entregar à doutora Heloísa um certificado em nome da PANT. Agradecemos muito a participação, foi muito enriquecedora para todos. E gostaria de convidá-los agora para o coffee break, no andar inferior aqui, e depois retornaremos para a apresentação da doutora Luzilma. Obrigado. Pessoal, então a gente vai recomeçar. Gostaria de chamar
para a nossa segunda apresentação a doutora Luzilma Terezinha Flenick Martins, que é infectologista e médica do trabalho. E passo a palavra, então, à doutora Luzilma. Luísa, somos contemporâneos de trabalhos e de estudo. Iniciei minha vida médica como pediatra, fui para a área de infectologia e recentemente estou também na área de medicina do trabalho, principalmente com a área pericial. Mas trabalho em clínica de imunização privada, na qual sou responsável técnica, e com uma boa experiência em vacinação ocupacional. Então, a Heloísa fez uma palestra brilhante, onde ela basicamente enfocou todos os aspectos da vacinação. O que eu vou trazer aqui, até para a gente ter bastante tempo para discussão, é relacionar a apresentação já feita com os principais aspectos da medicina ocupacional e para que a gente possa auxiliá-los nas decisões das vacinas, das campanhas. Tá? Então, a pergunta que se faz quando se vai fazer uma imunização ocupacional é, primeiro, por que vacinar? E esse porquê vacinar talvez seja muito fácil para nós médicos entendermos, mas quando a gente vai trabalhar com o RH, com a diretoria da empresa, com os orçamentos, convencê-los de que vacinar vai trazer benefícios para a empresa, e principalmente benefícios econômicos, é o grande questionamento. Depois, quem eu vacino? Com que vacinas? E como é que eu realizo a vacinação? Como é que eu faço a aderência da vacinação? Como é que eu controlo essa vacinação? Então, por que vacinar? Primeiro, já existe uma exigência legal, né, da NR32, que é a vacinação dos profissionais da área de saúde, que a gente vai comentar posteriormente. O outro, existe a questão dos riscos ocupacionais e das ações trabalhistas. Ocorrem ações trabalhistas na área de infectologia? Ocorrem. São pequenas, são a minoria, mas ocorrem. Ocorrem óbitos em trabalhadores por doenças infecciosas? Ocorre. Tá? Recentemente, eu acompanhei fui assistente técnica de uma empresa que um trabalhador, um técnico, foi deslocado para atender um cliente dessa empresa em Angola. E ele adquiriu malária e foi a óbito. Né? Mas poderia ter adquirido sarampo, poderia ter adquirido difteria, tétano e todas as outras doenças, uma hepatite B, evulicomacirrose. Então, o risco do nosso trabalhador pode acontecer aqui mesmo no Brasil. Esses casos que a doutora Heloísa falou, eu tenho um funcionário que não seja imune a sarampo e vai trabalhar durante um surto de sarampo em Fortaleza. É a doença do trabalho? É a doença do trabalho, mesmo que ele vai adquirir sarampo aqui no Brasil, porque ele estava a trabalho num país onde o sarampo está controlado. Nós temos surtos, mas a doença não é endêmica. Melhoria da qualidade de vida de um funcionário. Né? Algumas doenças dessas imunopreveníveis podem ter sequelas, né? Podem acarretar perda de trabalho desses funcionários. É bem documentado pela literatura, embora também questionado, que a vacina contra a gripe reduz gastos com medicamentos, reduz visitas aos médicos e reduz principalmente os dias de trabalhos perdidos. Existe também, que eu vou apresentar depois no final, né, uma economia anual por funcionário vacinado. Evita a queda de produtividade, até porque também estudos demonstram que quando os pais são vacinados, eles reduzem também o risco de infecção no seu domicílio. E tendo a redução das infecções, os pais faltam menos ao trabalho. Principalmente a mão de obra das mulheres acabam faltando ao trabalho quando seus filhos estão doentes. Uma outra questão é a obrigação sanitária, a conscientização sanitária, que é tão falada hoje em termos de gestão de saúde. Não adianta eu dar acesso ao médico, acesso às vacinas, se eu não trabalhar também com a conscientização
sanitária, onde o indivíduo ele é responsável pela própria saúde, ele é responsável pelas ações que vão fazer com que ele não adoeça. Aumento de sobrevida, né, isso é trabalhos clássicos da metade do século passado, demonstram que depois da era dos antibióticos e das vacinas, houve um aumento de quase 50% da sobrevida. No início do século passado, as pessoas sobreviviam até 30, 35 anos. Depois da era do antibiótico, passaram a 40 e 50 anos, e hoje nós temos o ser humano, em média, vivendo acima dos 70 anos. Tá? Além do que, pode ser trabalhado como um benefício assistencial para a empresa. A NR32, né, que eu acredito que seja do conhecimento de todos, fala sobre a segurança e saúde do trabalho em serviços de saúde, no qual, no item 32.2.4, a vacinação dos trabalhadores, em que ela indica o fornecimento gratuito da vacina contra tétano, difteria e hepatite B, pois essas duas vacinas estão disponíveis gratuitamente no serviço público. E outras vacinas eficazes contra agentes biológicos expostos, né? Então, vou dar alguns exemplos reforçando o que a Heloísa falou. Uma escola, né, ou qualquer instituição de ensino que trabalhe com crianças e adolescentes. Tétano e hepatite B são importantes? São. E varicela? E sarampo, sarampo, rubéola, cachumba, hepatite A? Pois esses adultos que não estejam imunizados vão estar atendendo essas crianças que, durante um período em que elas estejam em incubação, que elas não estejam afastadas das escolas, elas vão estar transmitindo. E esse professor pode adquirir e também transmitir para outros alunos. Deve-se obedecer às recomendações do Ministério da Saúde, né? Então, agora nós estamos tendo a campanha do HPV para meninas de 11 a 13 anos, onde tanto as escolas particulares como privadas vão estar oferecendo em dias específicos a campanha dessa vacina para essa faixa etária. Assegurar as informações sobre vantagens, efeitos colaterais, risco da falta de vacinação, guardando os documentos comprovatórios. E eu quero reforçar esse item, que talvez é aqui onde eu veja que as empresas ainda não se preocupam em fazer esse processo. Então, se compra a vacina, se aplica a vacina, mas poucas vezes a gente tem participado de momentos onde a empresa faça essa informação, faça esse seu papel de conscientizador, onde reforce. As oportunidades que eu já tive de participar dessas palestras nas empresas, a gente vê como é grande a necessidade de formação, como é grande o questionamento que as pessoas têm sobre sua situação imunovacinal. A vacinação ela tem que ser registrada no prontuário clínico e deve ser entregue em comprovante de vacinação para o trabalhador. Tá? E esses documentos eles devem ser guardados até para futuros problemas que se possam ter trabalhistas. A gente deve lembrar que no PCMSO os principais objetivos são preservar a saúde, reduzir acidentes, aumentar a eficiência e qualidade do trabalho e reduzir os custos operacionais. E a vacinação não é, na verdade, uma rotina nos PCMSOs. Nós não encontramos em todos os PCMSOs esse item como um item valorizado. Embora a RN se dedique às instituições de saúde, ela pode ser extrapolada para todos os trabalhos em todas as áreas. E aqui vem um estudo que foi feito nos Estados Unidos, onde eles avaliaram, através de consultas médicas, qual era o perfil, a percentual de adultos que completaram o calendário vacinal. E vejam, eles encontraram que 76% dos adultos não completaram seu esquema vacinal. Então, o esquema vacinal foi até criança, no máximo até os 7 anos, e a maioria não completou.
Eu pergunto aqui, quem tem certeza que seu calendário vacinal está completo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Nós estamos aqui, ó, acho que uns 20. Né? Então, bate com essa expectativa. Então, se nós, profissionais da saúde, não temos certeza se o nosso calendário vacinal está completo, então, como é que nós vamos repassar isso para o nosso trabalhador? Então, volto a frisar a necessidade da consciência sanitária do profissional de saúde para que ele consiga transmitir isso para seus pacientes e nós que trabalhamos com medicina do trabalho para nossas instituições. E a vacina, quando se fala em imunização ocupacional, a vacina deve estar relacionada com a atividade do trabalhador. Então, a gente tem algumas decisões a fazer. Vacino todos, avalio o calendário vacinal, avalio o risco, faço tudo junto. Então, as estratégias vão depender das empresas. Tive também a experiência de uma pequena empresa, na verdade, era uma pequena filial de uma multinacional que tinha 42 funcionários aqui próximo a Curitiba, e o RH se interessou em fazer uma avaliação vacinal. A gente elaborou um questionário, eles preencheram, a gente avaliou quem tinha carteirinha, quem não tinha, e daí fizemos a proposta de completar o calendário vacinal. A grande maioria não tinha suas vacinas completas, né? E chegou ao final do trabalho, não foi aprovado pela direção do hospital realizar essa vacinação, né? O que é uma pena, né? Porque foi um trabalho bem minucioso feito. E por isso que a gente sempre tem que pensar, né? Quando eu vou vacinar, em que estratégia eu vou utilizar. Tá? Todas essas vacinas aqui, que foram citadas já pela Heloísa, elas estão disponíveis aqui no Brasil. Tem vacinas que não são disponíveis aqui, né, que não estão nessa lista, mas não são situações específicas aqui no Brasil, e que podem, em algum momento, ser necessário, ou individualmente ou coletivamente, a ser aplicada nos nossos trabalhadores. E aqui eu vou dar alguns exemplos, só reforçando, na verdade, o que a Heloísa já citou. Então, aqui nós temos um mapa da Organização Mundial de Saúde mostrando a cobertura para a vacina de difteria, tétano e pertussis em crianças, tá? Em 2012. Então, veja, onde está azul, nós temos 90% da cobertura, aqui é azul mais clarinho, de 80% a 89%, e aqui a gente vê principalmente na África e na Índia, e alguns países aqui da Oceania, coberturas menores do que 80%. Só que aqui são crianças, né? Então, as mães se preocupam com as crianças até quando? 2 anos, 4 anos. Depois dos 4, 5 anos, se esquece de se completar o calendário vacinal e se esquece que as vacinas têm curta duração. Não é que nem sarampo, cachumba, rubéola, que eu vou fazer o esquema de 2 doses e ele vai estar protegido para o resto da vida. Eu preciso de um reforço a cada 10 anos. Por isso que nós estamos vendo surtos ocorrendo nos Estados Unidos, na Europa e aqui no Brasil de coqueluche, de tétano, porque não foi feita os reforços para essas populações. Aqui só para frisar o que a Heloísa já colocou, que embora eu tenha uma boa cobertura vacinal, eu estou tendo aumento dos casos de coqueluche, porque os adultos não estão vacinados. E lembrando, crianças de 0 a 6 meses, principalmente antes dos 2 meses, ela não recebeu nenhuma vacina da coqueluche, então a proteção dela é estar com adultos imunopreveníveis. Aqui em relação ao tétano, mostrando que, embora a gente tenha uma boa cobertura, o tétano não acabou. Ele reduziu significativamente, mas não acabou. Uma outra situação também para mostrar aqui é os casos de sarampo. Vejam que nós temos, embora o Brasil é um país que tem uma boa cobertura vacinal, que esteja controlado, nós continuamos tendo surtos, né, de 100
mais de 100 casos por ano, uma incidência menor que talvez outros países, e a grande preocupação agora é com a Copa do Mundo, onde nós vamos ter um grande volume de estrangeiros. Então, uma recomendação muito grande para quem trabalhar com empresas onde os funcionários vão ter contatos com estrangeiros que estejam com a sua imunidade refeita para sarampo, rubéola e cachumba. Uma situação também para mostrar em relação à cobertura da hepatite B, que nós temos hoje uma cobertura mundial próxima a 80%, né? Principalmente por causa da introdução da vacina da hepatite B já na maternidade e a cobertura, mas a vacinação ela foi introduzida em 1988. Então, o que a gente vê são principalmente aqueles trabalhadores acima dos 30 anos que não fizeram a vacinação para a hepatite B. A febre tifoide ela ainda existe, né, principalmente aqui na região da Oceania, mas existem focos de febre tifoide no mundo todo, né, com exceção da América do Norte. Então, uma recomendação principalmente para os trabalhadores que vão para áreas de risco, onde não tenham acesso a uma alimentação de qualidade. A grande dificuldade é que nós temos sazonalidade dessas vacinas, né? Então, algumas vezes a gente falha, como aconteceu, a gente consegue comprar poucas doses, daí temos que correr atrás novamente dessas doses. A febre amarela é uma outra situação que também a gente tem que avaliar com bastante cuidado em relação aos nossos trabalhadores, principalmente aqueles que viajam, porque nós temos ainda duas fontes de febre amarela, que é a região central da África, toda a região oeste do Brasil e alguns países, além de que países que não têm a febre amarela, mas têm o mosquito, exigem a vacinação da febre amarela para a entrada nesses países, que é o caso dos países do norte da África, todos os países da Oceania e da Ásia. E isso é feito através da vacinação, que tem que ser feita a cada 10 anos, e a emissão do certificado internacional de vacina, que tem que ser realizado ou nos postos da Anvisa ou em clínicas de imunização privadas credenciadas junto com a Anvisa. A doença pode não acontecer em grandes surtos, né, mas nós tivemos, alguns anos atrás, até um médico famoso na mídia que adquiriu febre amarela viajando para a região da Amazônia. A Heloísa, então, comentou bem em relação ao calendário vacinal, e o que eu queria reforçar, assim, como que eu vou saber se meu calendário está completo, né? Eu tenho que fazer vacina de influenza anualmente. Eu tenho que estar com o meu reforço de difteria, tétano e coqueluche, que eu recomendo a todos os profissionais de saúde, a coqueluche acilar, pelo menos uma dose, nos últimos 10 anos. Eu ter tido varicela ou ter feito 2 doses de varicela com um intervalo de 1 mês. Eu ter feito 2 doses de sarampo, rubéola e cachumba acima de 1 ano de idade, ou ter tido as doenças, ou então fazer esse esquema de 2 doses com intervalo de 1 mês. Tá? Então, isso é o calendário básico completo. As outras vacinas, pneumococo, meningococo, hepatite B também, para profissional de saúde, dependem de fatores de risco. Tá? Então, é uma outra questão importante também para vocês que trabalham na medicina do trabalho com relação aos nossos executivos, né? A grande maioria, a gente sabe pela pressão e pela faixa etária, que eles apresentam comorbidades cardiovascular, obesidade, né? E eles apresentam maior risco. Então, imagine um diretor de uma empresa, uma liderança internado com uma pneumonia, ou fazendo um infarto, evoluindo com uma infecção pneumocócica, né? O quanto isso representa pela empresa. E nesse trabalho que a gente fez nessa empresa, a gente viu que a maioria do nível de alta liderança tinha comorbidades e não tinham vacinas, o calendário vacinal adequado.
Uma outra questão nós não temos a vacina de zoster, né? Eu já recebi alguns questionamentos sobre a vacina contra o zoster em adulto, ela não está disponível, vai ser lançada, né? Mas ela até agora não estava disponível, né? E que a gente acaba também observando nessa faixa etária a disponibilidade dessa vacina. E uma outra questão que eu queria também reforçar em relação ao HPV, porque muitas empresas acabam tendo o sistema de gestão do seu plano de saúde, né? E a vacina da HPV ela entra aqui com a prevenção do câncer, né, genital, feminino e masculino, e das verrugas genitais, que impactam, talvez não no nosso trabalho, mas nas nossas sinistralidade perante aos planos de saúde, né? Ela foi introduzida agora, então, para as crianças, para as meninas de 11 a 13 anos, mas ela, no calendário, na bula, ela pode ser feita até os 26 anos, né? Mas ela, fora disso, ela pode ser prescrita em qualquer idade com prescrição médica, tá? E uma dúvida mas se eu preciso ou não preciso ter comprovação de que eu tive HPV ou não? Não. Na verdade, quanto antes eu fizer essa vacina, é para evitar que as meninas e os meninos entrem em contato com HPV. Mas não quer dizer porque já teve atividade sexual que eu tenha que contraindicar essa vacina. Eu também recomendo que todos consultem, né, o site da SBIM, que tem todos os detalhes, tem mais detalhes do que nós falamos em relação ao calendário vacinal, e a gente tem uma correlação com as principais atividades laborativas. Tá? Eu vou frisar só algumas questões importantes, que essa aqui é o esquema básico que todos os trabalhadores deveriam ter: tríplice viral, tríplice bacteriana, influenza e hepatite B. Alguns grupos específicos, né, o HPV, os profissionais de sexo, mas também pode ser um programa de benefício que uma empresa pode fornecer, né, para as suas colaboradoras. Tá? Eu queria reforçar aqui duas situações. Tá? Todos os trabalhadores que trabalham com contato com pessoas, militares, professores, toda a parte de viajantes, né, quem trabalha com aviação, aquaviários, que está muito exposto ao público. Então, não esquecer também da vacina da hepatite A, fora aquelas vacinas que a gente já comentou, e da varicela. A febre amarela, a gente já citou para áreas de risco, e a raiva, tanto a exposição de animais de risco ou locais onde possa ter exposição, mas tem uma distância muito grande, acesso aos serviços de saúde. E eu digo isso aqui no próprio Brasil ou fora do Brasil. Por exemplo, nós já tivemos operações de missionários que foram trabalhar na Amazônia, onde eles levavam de barco entre Manaus 2 dias. Então, nessa situação, a gente indicou a vacina da raiva, porque se eles fossem atacados por animais ou mordidos por cachorro, demoraria 2 dias para ele chegar a uma cidade onde ele tivesse acesso à vacina de raiva. Então, é uma indicação que deve ser avaliada. Tá? Uma situação bem interessante, que quero contar para vocês aqui, que nós recebemos ano passado, a procura de uma funerária que queria vacinar seus funcionários, queria saber quais as vacinas, e estava preocupado em fazer a vacina de meningite nos seus funcionários por causa do atendimento, né, que eles faziam. Então, a gente vê já, embora empresas pequenas, com a preocupação de vacinação de seus funcionários. Tá? O viajante é uma situação especial. Então, esquema básico, completo, avaliação do local de destino, mas não esquecer que não só as vacinas precisam ser orientadas, eles precisam receber proteção contra a picada de inseto, ingesta de água e alimentos contaminados. A gente recebe muito telefonemas querendo vacina para malária, vacina para dengue. Né? A gente não tem vacina, mas a gente tem como orientar
a proteção à exposição de insetos com o uso de repelentes ou com quimioprofilaxia para malária. Em relação à gripe, que é a vacina que eu acredito mais realizada pelas empresas, né? A gente deve lembrar que nós temos 3 tipos de vírus, mas que somente 2 são patogênicos, o A e o B. Tá? E que a gripe ela comete 5 a 10% dos adultos e 20 a 30% das crianças por ano. E que no mundo morre em torno de 500 mil vidas. E aqui eu sempre gosto de frisar que quando a gente vai trabalhar com vacina de gripe, a gente não pode esquecer da epidemiologia da doença. É uma doença que tem um período de incubação muito curto, de 1 a 5 dias, geralmente de 1 a 2 dias, e que um período de transmissibilidade que pode durar até 14 dias, mas que é uma vacina que necessita de pelo menos 15 dias para a produção de anticorpos. Então, o que eu quero concluir com isso? Se eu tiver começado a estação de gripe e começar a ter casos na minha empresa, aí não, vamos fazer a vacina de gripe. Eu vou, durante 15 dias, mesmo que eu vacine amanhã, eu só vou estar com a minha equipe protegida dali 15 dias. E o vírus vai ficar circulando e eu vou tendo casos. Depois vem o questionamento, mas não adianta fazer a vacina de gripe, porque todo mundo pega gripe. Mas se eu fizer a vacina muito tarde, eu não vou conseguir ter o resultado que é iniciar com a minha equipe estar protegida antes da estação da gripe. A doutora Heloísa apresentou o gráfico, né, de 2013, esse aqui é o gráfico de 2014 do hemisfério norte. Então, ele não muda. Então, a característica da influenza é o quê? É uma gripe sazonal, ela vai começar no final do outono, vai pegar todo o inverno, e eles estão diminuindo os casos. O que vai acontecer? Na época que eles estão diminuindo os casos, que aqui na 20ª semana, o vírus vem para o hemisfério sul. Tá? Uma questão também que nos perguntam muito, né? Principalmente quem tem empresas viajantes. Eu vacinei agora, e daí eu vou ter um executivo que vai, no final do ano, visitar nos países do hemisfério norte. Tenho que vacinar? Não tenho que vacinar. A vacina ela tem, em média, duração de 6 meses a 1 ano, mas o que a gente sempre tem que identificar é qual é a cepa. Tá? Porque esse ano nós tivemos troca de 2 cepas, né? E nós não temos ainda, né, Luísa, a cepa que vai servir para 2014 e 2015, que normalmente é lançada no final agora da estação do final do ano. Então, não dá para dizer. Outro telefonema que nós, no departamento comercial da clínica, faz, e as empresas, não, mas eu fiz em julho, eu vou esperar daqui 1 ano para fazer. Porque se tem o entendimento que a vacina dura 1 ano, então eu vou esperar completar 1 ano, daí eu faço nos funcionários. Tá? Então, com isso, provavelmente eu vou ter funcionários com o vírus. Por quê? Porque não é que é 1 ano para ser feita, é a duração da imunidade. Eu tenho que fazer antes do início da estação. Tá? E aqui a gente tem um gráfico de 2009, mostrando muito claro quando começa. Né? Começa aqui por volta da 25ª semana, epidemiológico, né? A 25ª semana do mês. E a gente tem uma incidência maior na região do sul, por 100 mil habitantes, que nas outras regiões do país. Né? Então, é por isso que o nosso calendário aqui normalmente é adiantado em relação aos outros países. Aqui a doutora Heloísa já passou, então, as gripes. Aqui só um estudo para ilustrar, um estudo publicado em 2006, feito na Malásia, que mostrou uma efetividade da vacinação de 73%. Essa efetividade, na verdade, ela é a da própria vacina, aporta 70%, com picos, né, pode ser um pouco menor no idoso, por várias questões imunológicas do idoso, um pouco maior nas faixas etárias menores. Tá? A duração de licença médica foi menor no grupo vacinado. Tá?
Eles observaram uma economia de $50 por funcionário e um aumento, né, na economia de 897 dólares. Né? Houve uma redução nos casos vacinados, e isso é um dado importante em imunização, que quando você não tem a população imunizada, se aparece um caso, você tem uma contaminação em torno de 70%. Agora, se você tem toda uma população imunizada, se aparece um caso, você não vai ter essa mesma repercussão. As pessoas não imunizadas, quando você atinge a meta de 70% a 80%, acabam sendo protegidas pelas pessoas imunizadas. Outros estudos também mostraram, então, 89% de proteção, ou seja, cada 10 vacinados pode aparecer um desprotegido que não vai ter a mesma repercussão. E, por último, eu queria, então, falar um pouquinho das campanhas de vacinação. Primeiro item, é importante que a empresa defina qual é a sua necessidade, o que ela vai fazer. Né? Um colega nosso estava nos perguntando no final, no intervalo, das dúvidas. Né? Então, é muito importante, é o primeiro passo, o que eu vou fazer, aonde eu vou fazer, quais são as pessoas, sabendo que eu vou atingir 70% a 80% numa boa campanha. Se a minha campanha não for bem elaborada, isso cai para 30% a 40%. Eu preciso identificar qual é a forma que eu vou ter. Eu vou adquirir essas vacinas, eu vou contratar uma empresa terceirizada, eu vou adquirir, mas eu só vou fazer o gesto vacinal, a minha equipe vai fazer essas vacinas. Tá? Qual que é o melhor período para a imunização? Tá? Não só o melhor período do ano, que a gente sabe que é ser feita agora, março e abril, mas também qual é o meu período. Porque se eu tiver que afastar meus profissionais da linha de produção, eu não vou ter aderência dos funcionários, não vou ter aderência das chefias. Uhum. Lá eles têm um padrão do hemisfério norte, né? Sim, você teria que fazer. A grande dificuldade que você vai ter aqui é em relação às cepas, porque você não vai ter a vacina disponível na época que você precisa.